Nós vamos discutir temas importantíssimos referentes ao paciente grave, ao paciente de medicina intensiva. É uma mesa da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Eu sou Patrícia Mello, sou médica intensivista piauiense, estou presidente da AMIB nessa gestão. E junto comigo para coordenar essa sessão, temos o doutor Ederlon Rezende, médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital de Servidor de São Paulo e presidente do Conselho Consultivo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. E vou passar para o doutor Ederlon convidar nossos palestrantes. Bom, boa tarde a todos. Pessoal, antes de nós começarmos, estou chamando a atenção de vocês que as perguntas que vocês queiram fazer para os palestrantes, vocês podem fazê-la através do aplicativo do evento. Vocês podem baixá-lo aqui utilizando o QR Code e assim que vocês façam as perguntas, elas vêm aqui para nós e a gente pode endereçá-las a quem de direito. Não perdendo tempo, nós vamos iniciar chamando a doutora Flávia Machado, que é coordenadora geral do Instituto Latino-Americano de Sepsis, o ILAS, membro do Comitê Executivo da Survival Sepsis Campaign, membro do Comitê Científico da BRICNET e presidente da Comissão de Formação da AMIP no biênio 23-25. E a doutora Flávia Machado vai falar sobre o paciente com sepse no pronto-socorro. Flávia. Bom, boa tarde a todos. Obrigada aqui pelo convite, obrigada à AMIB pelo convite, à AMB, por colocar esse tema tão importante em pauta. Nós vamos falar basicamente sobre a carga que a sepse representa nas nossas emergências. Vamos também citar o que nós temos de estratégia para melhorar os desfechos. Vamos falar um pouco sobre a hora de ouro, obviamente, e, no final, falar um pouquinho sobre essa trajetória que, decididamente, não se resume ao nosso pronto-socorro. Para começar esses nossos dados epidemiológicos, eu queria falar desse estudo que foi conduzido pelo ILAS há alguns anos e num desenho bem inovador. Naquele momento, o que a gente fez foi pegar todas as UTIs brasileiras e, aleatoriamente, escolher as UTIs que poderiam participar e foram convidadas para participar desse estudo de um dia de prevalência. Estudo de um dia de prevalência tem suas limitações, mas numa amostra randômica das UTIs brasileiras, isso ganhou bastante peso e esse estudo mostrou que 30% dos leitos de UTI no Brasil estão ocupados por pacientes com disfunção orgânica devido à sepse e 55% deles morrem. Mas o que eu quis pegar desse estudo aqui foi justamente a parte que mostra de onde vieram os pacientes que estavam nas UTIs. E como a gente pode ver, basicamente, 34% dos pacientes que estão nas nossas UTIs vêm das nossas emergências. Portanto, trata-se de sepse comunitária ou de sepse manifestada na comunidade de um paciente, por exemplo, que possa frequentar o sistema de saúde. E a mortalidade desses pacientes realmente foi bastante elevada, 47%. Com isso, a gente desenhou esse estudo, que é o estudo SPREAD nas emergências. Infelizmente, a gente não conseguiu uma amostra randômica das emergências brasileiras para fazer naquele desenho bacana, então foi realmente uma amostra de conveniência. A amostra de conveniência tem o problema de amostrar pronto-socorros de melhor qualidade, capazes de se organizar mesmo com um estudo relativamente simples de coleta de dados em 3 dias. A diferença, portanto, é que a gente coletou dados numa segunda, numa quarta e numa sexta-feira. E também a nossa diferença aqui é que a gente considerou que a carga do pronto-socorro não seria só esse tipo de paciente, o tipo 1, né, que chega na emergência naquele dia com sepse. Existem outras 2 cargas nas emergências brasileiras que são muito relevantes, que é o paciente que chega com sepse e não consegue ser alocado nem nas enfermarias e nem nas UTIs, e pior ainda, aquele paciente ali tipo 3, que é o que chega nas emergências com outro diagnóstico e desenvolve sepse porque ele está alocado no pronto-socorro, ou seja, aguardando vaga para o seu infarto, para o seu AVC, e ele complica com uma sepse nosocomial durante a internação no pronto-socorro. Nesse estudo, a gente convidou 150 instituições que preencheram o questionário sobre a disponibilidade de recursos, mas somente 74 conseguiram coletar dados. Portanto, é uma amostra viciada
como eu disse, em prol de pronto-socorros de melhor qualidade, capazes de serem participantes do estudo. 52% deles estavam localizados nas capitais, 55% eram privados, portanto, 45% dessa amostra aqui são de pronto-socorros públicos, 60% deles acreditados. E 36% se configuraram, sendo que 50% eram de instituições públicas, como tendo baixa disponibilidade de recurso. E vejam que aqui a pergunta sobre recurso foi a mesma usada no spread UTI. Você sempre tem coisas básicas como lactato, hemocultura, soro, noradrenalina. Então, tinham 8 itens básicos como esse, ela é considerada baixa disponibilidade de recurso, se você só tivesse 6 desses itens. 331 pacientes foram incluídos no dia do estudo e, como vocês podem ver aqui, está meio pequenininho, a mortalidade foi de 32%. Muito alta essa mortalidade, e nós tivemos aqui 50% dos pacientes como admissão aguda, mas os outros 50% dos pacientes eram aqueles lá que eu falei, sepse que fica lá no pronto-socorro ou paciente que complicou com sepse. E, nas primeiras 24 horas, somente 52% dos pacientes foram propriamente alocados ou numa unidade de internação regular ou na terapia intensiva, sendo que só 15% conseguiram vaga numa terapia intensiva nas primeiras 24 horas num pronto-socorro público. As razões para não admitir são muito claras. A falta de leitos de UTI, mas também, veja, a falta de seguros de saúde para aqueles internados em emergências privadas. Mas um ponto importante aqui que a gente falou, é algo que todo mundo sabe, né, mas quando a gente transforma em número, fica mais interessante. Nós perguntamos para o pessoal para o estudo, a pergunta era, para onde o seu paciente foi depois que ele estava no pronto-socorro? E vejam aqui, que é uma figura difícil de entender, mas aqui em cima a gente tem os hospitais privados e embaixo os hospitais públicos. Aqui em verde são os pacientes que foram transferidos para a enfermaria e rachurado aqueles que morreram. Em roxo, aqueles que foram transferidos em algum momento para as UTIs, não necessariamente nas primeiras 24 horas, e rachurado aqueles que morreram. Uma pequena parcela foi transferida para outro hospital, mas vejam que 40% dos pacientes ficou no pronto-socorro durante toda a internação. Nunca foi transferido para uma enfermaria e nem para uma UTI. E 55% desses pacientes morreram no pronto-socorro, mostrando um total desajuste do nosso sistema de saúde no tocante a pacientes com sepse. E, logicamente, novamente, a razão para eles não conseguirem lugar nas enfermarias e nas UTIs foi a falta de leitos e também a disponibilidade de seguro-saúde. A mortalidade, como eu já disse, né, foi bastante alta para paciente de pronto-socorro, que normalmente é um paciente que pode ser ígido, sem grandes comorbidades. Claramente, a mortalidade de um doente que desenvolve sepse nas enfermarias ou na UTI é maior do que aquela do pronto-socorro, e ainda mais considerando que isso é uma amostra de conveniência voltada para hospitais de melhor qualidade, ter 32% de morte é extremamente elevado, sendo que nos pronto-socorros públicos essa letalidade foi de 40%. E, claramente, o paciente com a maior mortalidade era o doente que ficou no pronto-socorro dado alguma outra doença e complicou com sepse nosocomial. Fatores de risco associados a essa mortalidade desses pacientes na emergência, claramente são estar num hospital de baixa disponibilidade de recurso e, logicamente, a gravidade e a idade, e é um fator de proteção estar numa instituição acreditada, o que também é bastante intuitivo, mas é bacana da gente mostrar. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta, novamente, no nosso país, e em países de recursos limitados, basicamente, são os atrasos, né? Esse modelo de 3 tipos de atraso é um modelo que funciona muito para a gestante, né? Para a doença ligada à gestação, mas a gente tem que entender que existe um problema na decisão de procurar o cuidado, ou seja, eu fico em casa porque eu estou achando que eu estou bem e não tenho consciência dos sinais de gravidade para a sepse. Existem em outros locais, não necessariamente no Brasil, crenças culturais e um certo estigma, né, que te impede de procurar o sistema de saúde e, claro, a perspectiva de ter que enfrentar as horas no pronto-socorro, dada a escassez
de leitos e fatores associados ao sistema de saúde. Depois da decisão tomada de que eu vou ao pronto-socorro, nós temos muito problema de acessibilidade, né? Falta de dinheiro. Existem estudos, não necessariamente, não tem esse estudo no Brasil, mas existe um estudo africano que mostra que as pessoas, para irem ao pronto-socorro, podem comprometer toda a renda mensal da família. E ainda por cima ficar com dívidas, só para conseguir chegar no pronto-socorro mais perto. Eu não acredito que essa seja a situação no Brasil, mas, sem dúvida, é um fator de extrema preocupação. Um outro problema é a questão de comunicação e coordenação dos serviços de saúde, ou seja, as nossas famosas referências e contra-referências. E, depois que a pessoa efetivamente chega lá, né, ou seja, no Brasil, a gente ainda tem como chamar o SAMU na grande maioria das nossas cidades, mas pense que isso não é verdade no nosso país, por exemplo, em lugares como a Amazônia, né, vai chamar qual SAMU, né? E a gente, depois que chega no pronto-socorro, a gente tem todo o desafio que a sepse traz em termos de diagnóstico e toda a falta de reconhecimento precoce e a inadequação do tratamento, que também vão claramente se correlacionar, como a gente mostrou no spread, com aumento de mortalidade. Um dado interessante vindo do banco de dados do ILAS e que mostra um pouquinho esse problema de atraso, né, tanto atraso em chegar nos locais, como atraso depois que chegou, é essa análise do nosso banco de dados. O banco de dados hoje do ILAS tem 300 mil pacientes, né, mas aqui são 37 mil pacientes de emergências. E o que a gente perguntou para o banco de dados? A gente falou assim, olha, o que acontece se eu olhar diferente aquele paciente que foi transferido eu estou no hospital que está coletando dados, que está com o protocolo de sepse implementado. Mas esse paciente chegou no meu pronto-socorro ou ele foi transferido de outro pronto-socorro para mim e aí eu abri um protocolo de sepse e cuidei. Portanto, o que a gente está analisando aqui é o impacto da transferência. Nesse banco de dados, 6.500 pacientes foram transferidos e os restantes 30 mil foram atendidos no próprio pronto-socorro. E quando a gente olha no análise de regressão logística, com um modelo multivariado, os fatores associados à mortalidade são aqueles clássicos, inclusive ter uma infecção relacionada à assistência à saúde manifesta na comunidade, porque estamos falando só de pronto-socorro, mas vejam o impacto da transferência, um odds ratio de 1,46, ou seja, um aumento impressivo da chance de morrer só por ter sido transferido. E isso não acontece só nos hospitais públicos, não. Mesmo no privado, esse odds ratio foi de 1,23. E um outro problema, que também é bastante importante, a gente teve a oportunidade de publicar uma revisão esse ano sobre esse assunto, é a questão do boarding, né? Boarding não é overcrowding, não é o pronto-socorro lotado. Overcrowding também é um problema. Mas aqui a gente está falando do boarding, que é o quê? O doente que fica no pronto-socorro já com o pedido de UTI, né? Ou mesmo com vaga aceita na UTI, e não consegue a sua transferência, né? Existem múltiplas causas para isso acontecer. Claramente, a sobrecarga do pronto-socorro é uma delas, a falta de leitos, mas o que é mais interessante nessa revisão é a gente avaliar as consequências desse burden, que incluem aumento de mortalidade, incluem burnout da equipe do pronto-socorro, que vê aquele paciente grave sem conseguir resolver aquela situação, aumento de eventos adversos e, obviamente, aumento da insatisfação da família. E hoje a gente está muito focado, o pessoal da emergência, né, em resolver esses problemas de boarding com diversas estratégias de melhoria. E falando em melhoria, esse cenário de mortalidade por sepse no nosso país e nas nossas emergências claramente vem sendo gradativamente e lentamente resolvido. Nós temos no banco de dados, tudo bem que o banco de dados do ILAS é um banco de instituições que estão voltadas para a melhoria de qualidade. Então, novamente, é uma amostra viciada. Mas quando a gente olha ao longo do banco de dados, a gente vê claramente que nos pacientes de emergência, né, que são aqui colocados, 72 mil pacientes, a letalidade ao longo dos anos, e essa análise parou em 2018, antes do Covid, ela vem se reduzindo progressivamente. E as razões para isso são os processos de melhoria de qualidade que já são adotados, muitos deles baseados na Surviving Sepsis Campaign.
por exemplo, essa clara recomendação de que nós temos que ter protocolos implementados de reconhecimento e tratamento de pacientes com sepse. Saibam que, há 2 anos, a cidade de São Paulo aprovou uma lei, né, na nossa Câmara Municipal, obrigando a todos os equipamentos de saúde da cidade de São Paulo terem protocolos de sepse implementados. Acho que é mais uma lei que, por enquanto, não está tão ativa, mas já é um alento a reconhecer essa necessidade. Por quê? Porque existem muitos exemplos de países de recursos, de países mais abastados e mesmo de países de recursos limitados, de que a implementação de protocolos de sepse resulta, sim, em redução de mortalidade. Talvez um dos melhores exemplos seja esse, nos Estados Unidos, porque um rapazinho chamado Rory Stanton faleceu aos 8 anos depois de procurar múltiplos prontos-socorros na cidade de Nova York sem encontrar atendimento adequado. Os pais criaram uma fundação chamada Rory Stanton, e eles foram capazes, por meio de lobby, de obrigar que, no estado de Nova York, todo mundo tivesse não só que implementar protocolo de sepse, como aqui em São Paulo, mas sim reportar os seus resultados. Portanto, o programa SEPT1, que é o que obriga todos os hospitais americanos hoje a fazerem isso, começou em Nova York. E o exemplo foi tão de sucesso que foi obrigado agora, né, há alguns anos, adotado em todo o país. Se vocês verem essa publicação, vocês percebam que na linha tracejada era a redução de mortalidade prevista ao longo do tempo, porque a gente melhora, né? E, como vocês podem ver, o estado de Nova York teve uma redução muito maior do que a prevista, enquanto os estados controle continuaram na linha de redução. E, como eu falei, isso deu origem hoje ao SEPT1, e essa última publicação, com 333 mil pacientes dos Estados Unidos, mostra que não basta apenas reportar seus dados, precisa ter performance. É a performance que está associada com a redução de mortalidade. E, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, mudou-se até o sistema de pagamento nos Estados Unidos. Antes, o pagamento era por reportar os dados de sepse do SEPT1. A partir de 1º de janeiro, o pagamento é por performance no SEPT1. E isso dá uma boa discussão. No Brasil, a gente também tem os nossos dados. Essa é uma parceria que houve há alguns anos na Rede Amil, e a gente mostrou que a implementação com alta sensibilidade, case manager, mecanismos de auditoria e feedback, e é a forma como o ILAS até hoje auxilia instituições no protocolo, na implementação de protocolo de sepsis, foi a responsável por uma redução de mortalidade, que no início, vejam bem, era 55%, igual o dado do spread, e hoje, aqui é na publicação, 20%, mas hoje vários desses hospitais têm 10%, 5%, 7% de mortalidade por sepse. E essa economia em termos de vida também representou economia em termos de valor. A implementação, na verdade, foi cost saving, né? Ela está neste quadrante da custo-efetividade, economizando recursos para salvar vidas, provavelmente associado aí à diminuição de disfunção orgânica. Como fazer isso? Implementando estratégias de triagem desses pacientes. A única recomendação que existe na Survive é uma recomendação contrária ao uso do QuickSOFA por sua baixa sensibilidade e mostrando que a gente deve usar ferramentas mais sensíveis. E sem definir uma específica. Pode ser CIS, MILS, NILS, disfunção orgânica, porque sempre vamos ter que ter um balanço entre sensibilidade e especificidade. E a questão do QuickSOFA tem muito a ver com o fato dele ser um score de gravidade e não necessariamente construído como tomada de decisão. Na época em que ele foi publicado, nós pedimos aos nossos hospitais para coletarem QuickSOFA no momento em que, lá na emergência, fazia-se o diagnóstico de sepse. E o que a gente mostrou foi que 60% desses pacientes tinham QuickSOFA negativo, e, em pronto-socorros públicos, por exemplo, pacientes com QuickSOFA 1 tinham 40% de mortalidade, mostrando, assim, a baixa sensibilidade desta ferramenta. No site do ILAS, vocês vão poder ver sugestões de ferramentas de triagem, e entrando rapidamente na questão propriamente dita do pacote, eu não vou me alongar aqui, nós vamos ter discussões a mais sobre isso, mas focar sempre, né, na avaliação do agente, com coleta da microbiologia, melhorando a nossa capacidade de fazer um stewardship diagnóstico desse paciente, dando antibiótico precoce na primeira hora, mas principalmente reavaliando esse paciente ao longo do tempo para suspender os antibióticos sempre que for afastada a infecção ou descalonar quando eu tiver um espectro melhor. Claramente é importante a construção de uma estratégia de hemodinâmica de ressuscitação para aqueles pacientes que têm hipoperfusão, portanto, a importância de avaliar a hipoperfusão é bastante clara.
E não vamos alongar por isso, que nós teremos outras apresentações. Mas, além de tratar a hipoperfusão, é muito importante que a gente reavalie continuamente esse paciente. Mas talvez a coisa mais bacana da gente ter na nossa cabeça é que o pronto-socorro é só a porta de entrada desse nosso paciente. E tudo que a gente fizer lá vai sim ter repercussão no desfecho hospitalar e no desfecho pós-alta desse paciente. Mas se a gente só cuidar do pacote da primeira hora, muito provavelmente nós não teremos um sobrevivente e muito menos um sobrevivente com boa qualidade de vida. Por quê? Porque vai muito além da primeira hora, né? Vai além disso, nós temos que desenvolver estratégias mais adequadas de detecção quando este paciente ainda está na comunidade. Nós estamos falando aqui de treinar pessoas nas UBSs, né? Sem falar no treinamento do pessoal da emergência para o reconhecimento precoce e tratamento adequado. Quando esse paciente está na UTI, toda a qualidade do cuidado na UTI faz diferença, começando pelos bundles de ABCDEF, G, H, o que for, né? Em prevenção de novas infecções, tratamento hemodinâmico otimizado, o stewardship antimicrobiano, o stewardship de diagnóstico para permitir o stewardship de antimicrobianos, antibióticos de curta duração e início do processo de reabilitação, para que a gente possa dar alta para um paciente em boas condições. E aí começa o trabalho aqui nas unidades de internação para prevenir a readmissão na UTI. E se a gente conseguir finalmente dar alta nesse paciente, nós vamos ter todo um trabalho aqui que é hoje conhecido um pouco mais, porque todo mundo fala do pós-Covid, mas o pós-sepse já existe há muitos anos. Se a gente não cuidar desse sobrevivente, ele vai reinternar-se. E o ILAS tem um site específico sobre isso, chama Reabilita Sepse, onde a gente tem colaboração de inúmeros multiprofissionais que fizeram vídeos de treinamento, existem ferramentas para ajudar, e aqui nós estamos falando de leigos, né? É um site para o público leigo, ferramentas para ajudar na detecção de todos esses passos importantes para o paciente sobrevivente de sepse. Então, em suma, é claro que a carga dos serviços de saúde no pronto-socorro é muito grande, e ela não vem só do paciente que está com sepse, infelizmente, a infecção também acontece ali. Nós temos uma alocação muito inadequada, o que faz com que nós tenhamos que treinar muito bem a equipe do nosso pronto-socorro para cuidar desses pacientes, até que eles possam ser admitidos adequadamente, para tentar reverter essas nossas taxas de mortalidade, que são muito elevadas. E, para isso, o reconhecimento precoce e o tratamento adequado são fundamentais, e nós devemos garantir esta qualidade desde a UBS até de volta para a UBS, se nós conseguirmos fazer o nosso paciente sobreviver. Muito obrigada. E dando sequência para falar de princípios da reposição volêmica, convidamos o doutor Luciano Azevedo, que é intensivista de São Paulo, titulado pela MIB, intensivista e pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador da pós-graduação acadêmica do Hospital Israelita Albert Einstein e é livre docente em emergências clínicas pela Faculdade de Medicina da USP. Obrigado, Patrícia, Ederlon. Boa tarde a todos. Quero agradecer à MIB e à AMB pelo convite para discutir com vocês o tema de reposição volêmica. Vou tentar mudar um pouquinho, bem, né? Vou mudar um pouquinho, peço perdão ao colega da Câmara aqui, para a gente ficar um pouco mais dinâmica na apresentação e poder discutir com vocês adequadamente os principais aspectos relacionados com a reposição de fluido no cenário de um paciente grave, um paciente de pronto-socorro, um paciente internado na unidade de terapia intensiva. Meus conflitos de interesse, os contatos para depois, se alguém quiser tirar alguma dúvida, pedir os slides da apresentação. Muito bom. Quando a gente pensa um paciente internado no hospital, vocês podem imaginar que quase todos os pacientes que se internam no regime hospitalar, seja numa enfermaria, seja numa unidade de terapia intensiva, essas pessoas, em algum momento da sua trajetória, vão receber reposição volêmica. Se o cidadão está hipotenso, nosso reflexo é administrar fluido. Se ele está taquicárdico, muitas vezes a causa da taquicardia não necessariamente é hipovolemia, mas a gente frequentemente acha que é e administra fluido. Se ele está de jejum, a mesma coisa, e se ele está oligúrico, então é quase um reflexo do profissional da saúde administrar fluido para um paciente que está oligúrico na ideia de que ele esteja eventualmente hipovolêmico. Só que a gente precisa pensar também que, a despeito do fluido ser uma das intervenções mais frequentes, uma das intervenções mais ubíquas do cenário de um paciente grave, ele não é isento de problemas. A gente pode gerar
complicações e alterações importantes quando a gente administra fluido em excesso para um paciente crítico. A história da reposição volêmica é uma história muito interessante, né? Desde a ressuscitação de pacientes com cólera, né, em 1830, até a utilização do Ringer lactato, né, da solução de Ringer para tratamento de crianças com gastroenterite em 1880, depois o uso de albumina para fracionamento de sangue, né, após o fracionamento de sangue, o uso da albumina para tratar pacientes queimados durante a Segunda Guerra Mundial, durante o ataque de Pearl Harbor, de tal maneira que, de novo, fluido é a intervenção mais comum num paciente internado. Isso não quer dizer que ela não seja isenta de possíveis complicações. Então, do mesmo jeito que a gente considera que drogas, medicamentos têm que ser avaliados quando administrados, isso também vale para a reposição volêmica, isso também vale para o fluido. Qual é a ideia de melhora da evolução clínica de um paciente através da administração de fluido? É simplesmente ver que o fluido, a infusão de fluido, melhoraria a pressão sistêmica média, melhoraria o débito cardíaco do paciente, melhoraria o fluxo da microcirculação, disponibilidade de oxigênio, consequentemente o metabolismo aeróbico e, consequentemente, a função orgânica. Então, quando a gente administra fluido para um paciente em choque, por exemplo, para um paciente com sepse, como a doutora Flávia mencionou na aula anterior, a gente quer, fundamentalmente, melhorar a disponibilidade de oxigênio, impedir que esse paciente entre no metabolismo anaeróbio e, consequentemente, melhorar a função orgânica. Mas tudo que está nesse slide em azul, circulado em azul, são condições de um paciente crítico que podem atrapalhar a utilização adequada de fluido para esse paciente. Então, disfunção da microcirculação, o fluido pode gerar edema tecidual, pode gerar hemodiluição, a própria disfunção mitocondrial pode atrapalhar a disponibilidade de oxigênio, de tal maneira que uma avaliação judiciosa e cautelosa tem que ser feita quando a gente administra fluido para um paciente crítico. Hoje em dia, existe, do mesmo jeito que existe um gerenciamento de antimicrobianos, existe uma discussão sobre o tal do Fluid Stewardship, que é o gerenciamento do uso de fluido para um paciente grave. E o mnemônico mais conhecido e mais utilizado para avaliar esse gerenciamento do uso de fluido é o tal do mnemônico ROSE, ou ROSA, né? Então, esse mnemônico, ele orienta você nas diversas possíveis fases da ressuscitação volêmica de um paciente crítico. Desde a fase inicial, que seria o R do ROSE, de ressuscitação, onde o paciente receberia bolos de fluido rápido, de acordo, por exemplo, com um guideline, naquele paciente que está com sinais de hipoperfusão ou que está com sinais de hipotensão ou mesmo de oligúria, exemplificando um paciente séptico. A discussão da doutora Flávia na aula anterior. Um paciente séptico que esteja no seu pacote de tratamento inicial, ele deve receber, claro, fazer toda a coleta de exames, etc., antimicrobiano na primeira hora, o item 3, e se ele estiver hipotenso ou hiperlactatêmico, ou seja, com algum sinal de hipoperfusão ou com hipotensão, esse paciente deve receber solução cristalóide 30 ml por quilo, de acordo com as recomendações da Surviving Sepsis Campaign. Nós podemos discutir se essas recomendações são adequadas ou não, talvez na sessão de perguntas, mas, por enquanto, vamos deixar, então, que dentro da fase R, da fase de ressuscitação, os pacientes que tenham hipotensão ou hipoperfusão, num cenário de choque, devem receber reposição volêmica, pode ser, por exemplo, os 30 ml por quilo da campanha Sobrevivendo à Sepse. A seguir, essa primeira fase, a fase R, dura poucas horas. As horas de ouro, as primeiras 6 horas, a gente pode dizer assim. Tá? A seguir, esses pacientes vão entrar num momento onde a gente tem a avaliação da otimização, da fase O do mnemônico ROSE. Ou seja, aqui a gente tem que tentar avaliar se esse paciente precisa ainda receber fluidos adicionalmente. Na primeira etapa, na etapa R, ele tomou fluido por diretamente os 30 ml por quilo, por exemplo, sem, eventualmente, nenhuma avaliação mais individualizada. Aqui, na fase O, na fase de otimização, o que a gente quer? Tentar identificar qual o cenário de doente que está dentro aqui da curva de Starling, da curva de ressuscitação volêmica, numa fase aqui da curva azul, de responsividade a fluido. Ou seja,
se eu administrar fluido para esse paciente, esse bolos de volume, eu vou ter um grande efeito no volume sistólico desse paciente, aqui representado pela curva de Starling. E, consequentemente, vou melhorar a sua função orgânica e, consequentemente, vou prevenir falência de múltiplos órgãos e prevenir a sua mortalidade. Se, por outro lado, nessa fase de otimização, o paciente se encontra aqui na fase vermelha, ou seja, de não responsividade a fluido, mesmo com um bolos de volume semelhante à fase azul, eu vou ter um efeito muito pequeno do volume sistólico e eu vou ter uma série de complicações relacionadas à utilização do fluido, como a gente vai ver mais para frente ao longo dessa apresentação. Então, não vai dar tempo da gente discutir todos esses possíveis formatos de avaliação da responsividade a fluido de um paciente crítico, mas a gente tem, né, desde manobras do tipo elevação passiva das pernas, manobras que utilizam a monitorização hemodinâmica funcional, como a variação da pressão de pulso ou a variação do volume sistólico, mas também é factível você avaliar, por exemplo, num cenário de recurso mais limitado, se esse paciente não tem um tempo de enchimento capilar mais alentecido ou se ele não tem uma variação de CO2 acima de 6 milímetros de mercúrio, o que sugeriria que, eventualmente, ele pode se beneficiar de fluido adicional se ele tiver, por exemplo, uma função cardíaca dentro dos limites aceitáveis, uma função cardíaca adequada. Então, tem uma série de processos mais complexos ou mais simples que podem ser feitos para personalizar ou para otimizar a reposição volêmica de um paciente dentro da fase O de otimização. E aí, depois, a gente vai para a fase S e a fase E do mnemônico Rose, a fase de estabilização e a fase de evacuação, não é o melhor nome, ou de remoção. Nesse cenário de um paciente crítico, isso geralmente ocorre depois das primeiras 24, 48 horas, uma vez que o paciente já adquiriu estabilidade hemodinâmica, adquiriu estabilidade cardiocirculatória nesse contexto. Por quê? Porque aí começam a ter todos os efeitos relacionados com o excesso de reposição volêmica para o paciente. Notem que o risco de complicações relacionados ao balanço hídrico, relacionados à administração de fluido, é uma curva em U, onde a gente tem, numa fase precoce, se o paciente não tiver a ressuscitação volêmica adequada, ele pode ter eventos cardiopulmonares, hipóxia tecidual, inflamação e disfunção orgânica. Isso nas primeiras horas, dentro da fase R e da fase O, do Rose. Se depois, na fase S e na fase E, a gente continuar administrando fluido, ou seja, a quantidade de fluido que esse paciente receber for inadequada, ele pode ter sobrecarga volêmica, disfunção orgânica, aumentar o número de dias que esse paciente fica no ventilador mecânico, por exemplo, e, consequentemente, aumentar a necessidade de terapia de substituição renal ou hemodiálise. Esse último dado da hemodiálise é bem interessante. Por quê? A gente tem uma noção que nos é passada durante a nossa graduação, durante a nossa faculdade, que o rim só sofre com falta d'água. Não é verdade? Então, uma das principais causas de insuficiência renal é a insuficiência renal pré-renal, ou hipovolemia, ou baixo débito cardíaco, mas tem se acumulado evidências na literatura de que o rim também sofre com excesso de fluido. Se eu administro fluido de forma excessiva para um doente crítico, existe uma série de mecanismos que não vai dar tempo da gente explicar com mais detalhes aqui, que podem gerar insuficiência renal, inclusive hipertensão intraabdominal, síndrome compartimental abdominal. Pelo fato do rim estar localizado, obviamente, na cavidade abdominal e ser um órgão capsulado, ele pode sofrer esses efeitos da síndrome compartimental abdominal e também de um gradiente de fluxo sanguíneo renal inadequado pela congestão venosa. Então, rim que recebe excesso de fluido, paciente que recebe excesso de fluido, isso pode se associar também com uma má evolução clínica do ponto de vista renal e precipitar, por exemplo, hemodiálise. Tem uma série de evidências na literatura sugerindo que sobrecarga volêmica pode fazer mal. Esse é um estudo conduzido por nós, da Rede Brasileira de Pesquisa em Terapia Intensiva, mostrando que um balanço hídrico tanto muito negativo quanto muito positivo nos primeiros 3 dias de um doente crítico se associa com o aumento da mortalidade. Esse é um estudo clássico, o estudo FACT, um estudo de síndrome do desconforto respiratório, onde os pacientes que receberam uma quantidade de furosemida aumentada para fazer balanço hídrico negativo
depois que eles estabilizavam da hemodinâmica, eu não estou dizendo para usar diurético, furosemida ou ultrafiltração quando o paciente ainda está em choque com dose alta de droga vasoativa. Depois que ele estabiliza da hemodinâmica, se você conseguir administrar diurético para esse paciente para fazer um balanço hídrico pelo menos zerado ou levemente negativo, isso se associa com um número de dias livres de ventilação mecânica maior, ou seja, o paciente fica mais tempo fora do ventilador, tá? Porque ele tem menos congestão, porque ele consegue ser desmamado mais rápido da ventilação. E tem um outro problema quando a gente fala de balanço hídrico de paciente crítico, que é o que causa o balanço hídrico cumulativo muito positivo de um paciente de UTI. A gente sempre acha que é o fluido de ressuscitação, é aquele 500 ml, 1000 ml, 1500 ml que a gente fez para ressuscitar o doente que está hipoperfundido ou está hipotenso. Mas a evidência também tem se acumulado de que, na prática, o que mais gera balanço hídrico positivo e disfunção orgânica é o chamado fluid creep e o fluido de manutenção. Então, não faz sentido, num doente que está, por exemplo, recebendo dieta, você continuar administrando soro de manutenção nesse cenário. Você tem que tentar também concentrar o que você puder naquele paciente que esteja recebendo muito fluido e esteja com dificuldade de manusear esse fluido, você tem que tentar concentrar também o que você puder, por exemplo, de antimicrobiano, ou de sedativo, ou de droga vasoativa. O objetivo, então, é que dentro do mnemônico ROSE, na fase S, principalmente na fase E, depois das primeiras 48 horas, do ponto de vista de reposição volêmica, um doente crítico tem que ficar com balanço hídrico zerado ou balanço hídrico levemente negativo, para que ele possa evoluir de forma mais favorável, sem disfunções orgânicas. Um outro ponto importante que tem a ver com princípios de reposição volêmica é a escolha do tipo de solução para reposição volêmica de um paciente grave. Então, durante muito tempo, se utilizou fundamentalmente solução salina, aqui em azul, nessa figura, quando a gente utilizava soluções cristalóides, ou os chamados colóides sintéticos, né, aqui em verde e aqui em azul, nesse outro gráfico, quando a gente usava soluções colóides. Hoje em dia, a gente sabe que os colóides sintéticos são prejudiciais para os pacientes críticos, então a ideia mais atual é que, se você precisar usar uma solução colóide, você deva utilizar albumina, aqui em claro, né, um laranja claro, um amarelo claro, para esses pacientes, um bege, ou, se você precisar usar uma solução cristalóide, talvez a melhor solução para utilizar num doente crítico seja os chamados cristalóides balanceados. Então, a salina, do ponto de vista de escolha, principalmente para pacientes graves que vão receber grandes quantidades de fluido, talvez não seja a melhor escolha de reposição volêmica, e vocês vão entender por quê. Fundamentalmente porque a salina tem concentrações de cloro, de sódio também, mas fundamentalmente de cloro, muito maiores do que as concentrações de cloro do nosso plasma e do que as concentrações de sódio. E se eu administrar grandes quantidades de solução salina, por exemplo, para um paciente que já está em acidose ou que já está em insuficiência renal, eu posso gerar acidose metabólica hiperclorêmica, e isso se associar com maior risco de insuficiência renal para esses pacientes. Quando eu comparo outras soluções, como o Ringer lactato e a solução de cristalóide balanceado, a gente vê que o conteúdo de cloro do Ringer e do cristalóide balanceado é muito mais próximo do conteúdo de cloro do plasma. Consequentemente, eu não tenho esse risco de acidose metabólica hiperclorêmica quando eu utilizo o cristalóide balanceado. E a evidência tem se acumulado na literatura que, de fato, essas soluções talvez sejam as melhores soluções para administrar para a maioria dos pacientes críticos, e depois a gente vai mostrar quais são as exclusões, né, quais são as exceções à utilização do cristalóide balanceado, onde talvez a salina seja melhor. Olhem os possíveis mecanismos de lesão renal aguda associada com solução salina. Piora da perfusão renal por vasoconstrição renal, a hipercloremia pode gerar acidose, coagulopatia, aumentar a necessidade de transfusão, que por sua vez pode aumentar a inflamação, e também a própria hipercloremia tem uma série de estudos, modelos animais, etc., mostrando que a hipercloremia pode aumentar a inflamação. Isso pode gerar, então, lesão renal aguda e disfunção de múltiplos órgãos. Só para dar um exemplo, eu gosto muito desse estudo fisiológico, voluntário sadio, tá? Que recebeu 2 litros de solução salina
ou 2 litros de solução de Hartmann, que é como se fosse um Ringer lactato, parecido com Ringer lactato, isso durante uma infusão em 1 hora, 2 litros para voluntário sadio em 1 hora. Tá? Quando eu administro solução salina, o paciente ou o voluntário sadio demora muito mais tempo para fazer xixi do que quando eu administro Ringer lactato. A quantidade de sódio que sai em 6 horas do paciente do voluntário que recebeu solução salina é a metade da quantidade de sódio que é eliminada quando eu administro solução de Ringer lactato. Então, esse sódio fica no paciente. Tá? E quando você junta a administração de salina em altas concentrações com a dificuldade que o rim, por exemplo, do paciente séptico tem de eliminar essa salina, a gente às vezes não entende por que o paciente da UTI, depois de alguns dias de evolução, está hipernatrêmico. Ele está hipernatrêmico por excesso de oferta de solução salina. Tá? Então, é isso que a gente precisa entender quando a gente administra grandes concentrações de solução salina, seja em reposição volêmica, seja em soluções de manutenção, diluição de drogas, diluição de antimicrobianos, etc. Então, existem evidências da literatura sugerindo que, de fato, a utilização de solução balanceada é melhor do que a utilização de solução salina. Esse é um estudo SMART, publicado há alguns anos no New England, mostrando que quando eu uso cristalóide balanceado, seja Ringer lactato, seja outras soluções comerciais, eu reduzo o risco de um evento adverso renal de forma estatisticamente significante. Não é uma redução muito relevante? Numericamente, não. Mas se a gente imaginar a quantidade de pacientes que recebe fluido para reposição volêmica no mundo todo dia ou todo ano, de fato, mesmo uma redução pequena no risco de lesão renal ou de morte, pode ser muito relevante do ponto de vista de mortalidade ou mesmo de redução de custos e para os sistemas de saúde mundialmente. Esse é um dado que a gente publicou de um estudo que foi feito no Brasil sobre a reposição volêmica e a gente avaliou no subgrupo de pacientes sépticos, quando esses pacientes recebem apenas solução balanceada, isso se associa com uma redução significativa da mortalidade que não é vista de forma tão clara em outros perfis de pacientes. Tá? Então, quanto mais grave é o doente, muito mais provável é o benefício da utilização de solução balanceada. Essa é uma meta-análise, né, com participação, inclusive, da própria professora Flávia Machado, publicada esse ano, onde se avaliou em 34 mil pacientes com necessidade de reposição volêmica internados em UTI, que tipo de fluido era o melhor, e houve uma tendência muito clara de benefício da utilização de solução balanceada, com diferença estatisticamente significante. Aqui em verde é a possibilidade de benefício numa análise bayesiana em relação à utilização de salina em vermelho. E onde fica a salina, então? A salina fica para paciente neurocrítico, fundamentalmente, que precisa manter nível sérico de sódio limite superior ou um pouco acima da normalidade, e naqueles pacientes que têm algum distúrbio de sódio, por exemplo, hiponatremia. Mas os guidelines já sugerem que para a imensa maioria dos pacientes críticos que precisem receber reposição volêmica, a solução de escolha é a solução balanceada. E esse último dado aqui é uma subanálise que a gente fez esse ano, mostrando que quanto mais fluido o paciente toma, maior é o benefício da solução balanceada em relação à solução salina. Aqui em vermelho a salina aumentando a mortalidade naqueles pacientes que tomam mais do que 3.000, 4.000. Então, qual que é a ideia? Existe, obviamente, uma heterogeneidade de pacientes. Né? Eu tenho aqueles pacientes que tomam 500 ml, 1.000 ml, 1.500 ml, porque a hipoperfusão deles não é tão significativa assim. Nesse grupo de pacientes, talvez não exista tanta diferença de você usar solução salina ou solução balanceada. Mas naqueles pacientes mais graves, os pacientes sépticos, que vão receber 3.000, 4.000, 5.000 de fluido, porque tem hipoperfusão importante, porque tem hipovolemia importante, aí é que claramente o risco da salina gerar acidose hiperclorêmica e lesão renal é maior do que o risco da solução balanceada. Por isso, como eu disse, esse é o último guideline da campanha Sobrevivendo à Sepse, e a recomendação da campanha Sobrevivendo à Sepse é que o cristalóide balanceado, por exemplo, para o paciente com sepse ou choque séptico,
é a droga de escolha do ponto de vista de ressuscitação volêmica em relação à solução salina. E a mensagem final, então, pessoal, é que o fluido tem que ser escolhido criteriosamente. É uma droga como todas as outras que a gente utiliza no paciente grave. Tem que ser avaliado o benefício, o risco, a posologia, se realmente aquele paciente tem indicação da utilização da reposição volêmica e não simplesmente deixar prescrito o fluido e nem sequer reavaliar o paciente na sequência, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Luciano, pela excelente apresentação. Turma, uma informação. Quem aqui atua em emergência? Levanta a mão, por favor. Quem atua em emergência? Quem atua em terapia intensiva? Levanta a mão. Ok? Nós temos um público aqui, então, bem diverso. Não esqueçam de mandar as suas perguntas aí pelo aplicativo. Temos bastante perguntas aqui já. Bom, a doutora Flávia falou aí do screening, do diagnóstico inicial, chamou a atenção para a importância da hipnoterapia. O doutor Luciano falou da reposição volêmica, e agora completando aí os aspectos mais importantes do manejo da sepse nessa fase inicial, o doutor Murilo vai falar sobre o uso de drogas vasoativas. O doutor Murilo Assunção é médico intensivista do Centro de Terapia Intensiva Adulto, Departamento de Pacientes Graves e coordenador médico da telemedicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é mestre em Ciências da Saúde e doutor em Medicina Translacional pela Escola Paulista de Medicina e é médico intensivista. Murilo, por favor. Gostaria de agradecer inicialmente à comissão científica do evento pelo convite, agradecer à AMIB também por poder estar participando da mesa da associação. E os próximos minutos a gente vai falar um pouco sobre drogas vasoativas. Para essa apresentação eu não tenho nenhum conflito de interesse. E eu acho que algo importante é que um dos eventos que ocorre com uma certa frequência nos pacientes graves são eventos com a hipotensão arterial. E isso está associado, de uma certa maneira, com morbimortalidade, onde o tempo e a intensidade da hipotensão está associado com o maior risco de morte nesses pacientes. A gente sabe que, conforme a gente vai tratando os doentes, a gente vai estabelecendo e vai conhecendo e vai personalizando qual que é o nível de pressão adequada para aquele doente. E é isso que a gente vem aprendendo nos últimos anos, ao ponto de não estar com uma receita de bolo com foco focado para manutenção constante de determinado nível de pressão arterial. A gente tem uma ideia de que na hora que a gente está diante de um quadro que um doente abre um choque circulatório, existe uma meta inicial de pressão a ser estabelecida e depois, obviamente, que vai se ajustando. A necessidade de um nível mais alto ou menor que seja atribuído à permanência e da adequação da perfusão tecidual. A associação de hipotensão e redução de fluxo sanguíneo com a redução da perfusão tecidual é algo que concorrem em paralelo e atuam de forma direta. Quando você tem hipotensão, habitualmente você pode levar a um status de hipoperfusão tecidual, mas não necessariamente isso ocorra, né? Até porque, muitas vezes, no estado inicial do choque circulatório, a gente pode se deparar com mecanismos compensatórios que conseguem restabelecer, de uma certa maneira, níveis de pressões ou nível de pressão arterial dentro daquilo que pode se considerar adequado para manter a perfusão tecidual. Mas que depois de um determinado momento, se não existe intervenção e não existe a correção do status que está levando a esse desarranjo, realmente o choque circulatório pode progredir e entrar numa situação de choque descompensado. Além disso daí, de uma certa maneira, existe uma associação com a queda da resistência vascular sistêmica, mas isso principalmente no choque distributivo, e não necessariamente é isso que nós vamos estar com alvo a estar corrigindo. O que a gente tem como alvo a estar corrigindo para corrigir a hipotensão é simplesmente o nível de pressão arterial média como um todo. E sim, a partir daí, a gente poder
mensurar e monitorar os marcadores de perfusão tecidual para saber qual o nível de pressão de perfusão, pressão arterial média, que esse indivíduo precisa. Nas situações que você tem redução do débito cardíaco, propriamente dito, como os status de choque obstrutivo, hipovolêmico ou cardiogênico, esses têm uma associação maior com ao evento da hipotensão arterial. Então, como a gente comentou, existe uma associação com a hipotensão, a sua intensidade e a sua duração e mortalidade. Quanto mais tempo o indivíduo fica hipotenso com repercussão na perfusão tecidual, maior é a chance desses doentes desenvolverem disfunções celulares e, por fim, disfunção orgânica, que pode culminar na disfunção de múltiplos órgãos e, por fim, óbito. Muitas vezes, nos doentes graves que estão dentro da terapia intensiva ou dentro da sala de emergência, e esses doentes acabam desenvolvendo hipotensão arterial por um determinado tempo, e nesse estudo, o Varpula dá um exemplo exatamente o tempo da persistência e muitas vezes aqui até a intensidade que esses indivíduos podem desenvolver durante a sua estadia dentro da UTI. E isso é muito importante, o porquê a gente está monitorando esses doentes de forma adequada. Porque num cenário desse, a chance desses indivíduos desenvolverem disfunções orgânicas e progredirem para um quadro de óbito é muito grande. E aí, então, a intervenção, quanto maior precoce for, é a maior chance que a gente vai estar dando para esse doente poder sobreviver de uma forma que aumente a sua sobrevida. E o quanto início precoce é o vasopressor, né? O porquê que a gente tem que pensar que a precocidade do início do vasopressor pode trazer algum benefício para o paciente. Primeiro, porque quando a gente inicia, de uma certa maneira, em alguns estudos, eu vou estar exemplificando aqui, são estudos que a gente pode considerar como estudos fisiológicos do grupo francês do Jean-Louis Théboult, aonde ele, ao usar vasopressor, noradrenalina, a gente acaba tendo a transformação do volume não estressado, que está na sua maior parte no território venoso, em estressado, que transforma efetivamente em fluxo sanguíneo, aumentando o retorno venoso e, por fim, a gente consegue aumentar a pré-carga cardíaca. Isso daí corrobora para o aumento do fluxo sanguíneo, o incremento do débito cardíaco e melhorar a perfusão tecidual. Além disso, a própria noradrenalina, por sua ação beta-adrenérgica, também tem um efeito na sua contratilidade, não só pelo recrutamento da pré-carga, como também pela própria ação direta nos receptores. Aqui, então, a gente tem esse estudo, tá certo? Onde ele avalia a questão do uso, avalia os parâmetros antes da titulação ou a associação da noradrenalina, né? Avaliando, monitorando o paciente com termodiluição transpulmonar. Então, a gente tem aqui a variação do índice cardíaco, do índice de volume diastólico global final e do índice de função cardíaca, que são variáveis obtidas pela termodiluição transpulmonar. E a gente vê que existe uma diferença significativa quando a gente associa ou incrementa a noradrenalina nesses indivíduos que estão em status de choque circulatório. Então, a gente vê que tem um recrutamento, um incremento de fluxo sanguíneo e mostrando que isso daí, quando a gente vê aqui o índice de volume diastólico global final, que é uma variável de pré-carga, né? E o índice de função cardíaca, a gente vê aqui que seria um parâmetro equivalente, a gente poder estar avaliando função, mas óbvio que isso não retrata propriamente dita a função cardíaca, visto que a variável ou a ferramenta para se avaliar isso é a ecocardiografia. Aqui, então, numa outra forma de ver, tá certo? Antes e depois, já nos indivíduos com disfunção ventricular prévia, né? Aqueles com fração de ejeção menor 45 e maior 45,
mostrando que tem o mesmo impacto do ponto de vista no incremento do fluxo sanguíneo nesses indivíduos em status de choque circulatório, aqui no caso, choque séptico. Aqui, então, uma outra maneira da gente poder avaliar, no tocante a incrementar, né, a pressão de perfusão nesses indivíduos que saem aqui, uma PAM média de 50 para 71, o incremento aqui de 38%. Com a introdução da noradrenalina, a gente tem o incremento da pré-carga e aumento do fluxo sanguíneo pelo débito cardíaco monitorado, e a gente vê aqui a variação que tem dos marcadores de pré-carga, mostrando o quanto é que a utilização da noradrenalina pode implicar no ponto de vista direto da otimização do fluxo sanguíneo e correção da hipoperfusão tecidual. Aqui nesse estudo é interessante porque ele faz uma avaliação prévia com a manobra de elevação passiva dos membros inferiores, vê o quanto o doente é fluido responsivo, posteriormente ele inicia a noradrenalina, e aí, então, ele faz uma nova prova de manobra de elevação dos membros inferiores e ele vê que a pré-carga recrutável, a necessidade de incremento de pré-carga acaba diminuindo com o incremento da noradrenalina, mostrando que realmente tem um recrutamento de volume não estressado para estressado, além também de ter um efeito direto do ponto de vista da função cardíaca. Muito bem. Além disso, um outro estudo que eles fazem para justificar esse incremento que tem do fluxo é estar avaliando efetivamente qual que é o ganho da pressão circulatória média, da pressão sistêmica circulatória média com o emprego da noradrenalina, né? E isso muito está associado, podendo justificar aquilo que eu já havia comentado, que é exatamente a transformação do retesamento de volume sanguíneo que está no território venoso não estressado em estressado, que é exatamente nesse ensaio clínico que ele acaba demonstrando. Do ponto de vista de aumento do inotropismo com a associação da noradrenalina, eles fizeram esse estudo e avaliando, então, de forma direta, pela ecocardiografia, exatamente o que acontecia com a fração de ejeção do ventrículo direito e com o VTI. E a gente pode observar que, a despeito do aumento da pós-carga da via de saída do ventrículo esquerdo decorrente do aumento da pressão arterial sistêmica, a gente vê que existe um incremento, um aumento e uma melhora da função ventricular esquerda de forma significativa com a associação da noradrenalina. Isso daí, obviamente, que as duas coisas que possam estar justificadas são pela ação direta, né, nos beta-receptores, beta-1, e também pela melhora da perfusão coronariana, visto que esse efeito ainda tem um impacto maior naqueles indivíduos que têm uma pressão diastólica, um impacto maior na pressão diastólica com valores menores. E aí sim a justificativa de que ocorra uma melhora da perfusão coronariana com o incremento e restabelecimento da pressão de perfusão. Muito bem. Nesse outro estudo aqui, tá certo? A questão é uma meta-análise, onde se compara o porquê, o quanto é tardio ou precoce a administração, o início da noradrenalina, e pode-se perceber que existe uma associação com o aumento do risco de morte quando a gente demora e a gente passa a postergar o início do vasopressor. Dentro do choque séptico, o vasopressor de eleição de primeira escolha é a noradrenalina, conforme são as recomendações, as orientações da Survive Sepsis Campaign. E aí, então, mais um motivo para que a gente comece de forma precoce o início do vasopressor e, como o Luciano mostrou, em paralelo, a gente vai avaliando com a reposição de fluidos até que se estabeleça a correção da perfusão tecidual, porque esse é o objetivo final. E a partir daí, então, se começa a titular para saber qual que é o nível de pressão de perfusão ou pressão arterial média que seja adequado, que seja ideal para aquele indivíduo.
Além disso, quando a gente olha, né, a gente vê que nessa meta-análise, os indivíduos que receberam noradrenalina de forma precoce, a gente pode identificar que esses indivíduos tiveram uma necessidade de fluido nas primeiras 24 horas muito menor do que naqueles indivíduos que receberam tiveram o início da noradrenalina de uma forma mais tardia. E isso tem um impacto direto, né? O Luciano mostrou o quanto que a sobrecarga hídrica está associada com a mortalidade nesses indivíduos. E talvez a gente, obviamente, que tendo o racional de corrigir a pressão a perfusão tecidual e lembrar que o que a gente quer é manter a perfusão tecidual adequada e que por muitas vezes ainda haverá necessidade da permanência do vasopressor por um determinado tempo, principalmente no choque séptico, até que esse indivíduo desinflame e que restabeleça o status da hemostasia dele, a gente vai ter que ter diminuir um pouco a nossa ansiedade, aguardar que o desmame do vasopressor vai ocorrer e que isso daí a gente não deva estar correndo atrás para estar oferecendo mais fluido com o objetivo do desmame do vasopressor. Porque o vasopressor aí já vai estar de uma forma en passant, né? Vai estar passando por ali, porque é necessidade. O doente está inflamado e a gente precisa manter a pressão de perfusão num doente que já está com a perfusão já ressuscitada. Uma das coisas que é importante aqui a gente estabelecer é que dentro talvez das orientações aí que a gente possa ter para o uso de vasopressor no choque séptico, é que uma das ideias é que realmente nesse consenso o vasopressor ele deve ser iniciado precocemente, tá certo? Mesmo antes que a ressuscitação com fluidos esteja se completado, né? Esteja se completada a quantidade de fluido pré-estabelecida, com a dose dos 30 ml por quilo. E, além disso, naqueles indivíduos que têm níveis baixos de pressão diastólica arterial, também isso pode ser um marcador, né, da questão da redução do tônus vascular e que possa contribuir também, não só do ponto de vista, como a gente comentou, porque que tem um incremento da função cardíaca, né, pela melhora aí da perfusão coronariana. Muito bem. Então, todos esses, né, a gente pode considerar como justificativa para que a gente possa estar iniciando a noradrenalina de forma precoce no choque séptico, né? Seja, né, pela questão sabendo que a duração e a gravidade da hipotensão está associado com o aumento da mortalidade, a noradrenalina tem uma ação direta no incremento do débito cardíaco, né? Quando iniciada precocemente, seja pelo recrutamento de pré-carga, seja pela ação nos receptores beta. Além disso daí, a gente faz com que a ressuscitação com fluido seja mais efetiva pela transformação de volume não estressado em estressado, melhora a microcirculação, a despeito de não ter colocado nenhum outro estudo previamente nos slides anteriores, mas há estudos mostrando que isso é fato. Além disso daí, a gente evita a sobrecarga hídrica por restabelecer precocemente a perfusão tecidual e, obviamente, que existe a ideia de que a gente possa melhorar o desfecho, porém, há necessidade de ensaios clínicos mostrando e apontando isso daí. Em relação à vasopressina, aqui a questão é saber qual que é o segundo vasopressor do ponto de vista de resgate, né? Quando a gente olha a literatura, isso ainda é muito controverso. A Surviving Sepsis Campaign no choque séptico acaba recomendando a questão do uso da vasopressina como o segundo vasopressor a ser associado nos choques refratários. A questão é que a gente não sabe nem a definição do que é choque refratário, né? Então, isso acaba se perdendo muito e, na verdade, é quando você começa a ter incrementos de doses de noradrenalina de forma rápida e que, dentro desse cenário, a gente tem que estar associando o segundo vasopressor. Então, a ação da vasopressina praticamente em receptores V1, o racional é que existe uma depressão dos estoques, né, na neurohipófise pelas primeiras 24 horas de choque circulatório. A outra coisa, a questão
não sei se a palavra está inventada ou não, mas uma decatecolaminização, né? Diminuir a questão da desensibilização das catecolaminas nos receptores e, obviamente, que evitar as taquiarritmias que acabam ocorrendo com o uso de doses excessivas de catecolaminas. Os efeitos adversos a gente nunca deve esquecer, hipoperfusão esplâncnica, principalmente pacientes que já têm história prévia aos idosos com arteriopatia, isso daí é importante. No geral, os doentes desenvolvem depressão miocárdica pela vasopressina, então esses doentes acabam necessitando de suporte com inotrópico para poder manter e restabelecer a perfusão tecidual, e também o outro efeito adverso é a isquemia em partes moles. Então, aqui então, o primeiro estudo, talvez, que chamou a atenção e que testou a vasopressina propriamente dita, o VAST, onde ele não conseguiu mostrar uma diferença de mortalidade significativa entre noradrenalina e a vasopressina com associação a NOR. Aqui a gente sabe que o grande empenho que tem, que a gente mostra, é que é numa situação de um choque menos grave, aqueles indivíduos com doses de até 0,21 microgramas por quilo minuto de noradrenalina, talvez o que possam ter o maior benefício. Essa é a primeira a ideia que esse estudo aponta do ponto de vista de benefício, mas, no modo geral, naqueles que estão utilizando realmente com droga de resgate, com doses mais elevadas, equivalentes de noradrenalina elevadas, não traz benefício no tocante à redução de mortalidade. Aqui, então, esse outro estudo mais recente, mostrando que há uma associação de que aumento da mortalidade quando você inicia com doses mais altas de noradrenalina e também com aqueles doentes que têm níveis séricos de lactato elevados. Talvez aqui a crítica que tem é que talvez esses doentes eles tenham sido mal ressuscitados, e aí, então, mostrando que existe uma hipoperfusão tecidual já bem avançada e que tem tido um impacto no estudo. A grande discussão é saber qual que é o time que a gente inicia a vasopressina, né? A gente espera a dose chegar a um determinado valor ou a gente já leva em consideração ao tempo para poder iniciar a vasopressina? Isso a gente não tem resposta, né? E aqui, então, um estudo para a implementação de um protocolo com racional da vasopressina, onde eles fizeram um período antes e pós-implementação, e eles puderam ter aí um saving, aí, uma redução de custo de $183, tá certo? Por paciente, imediatamente após a implementação, porém com um cutoff do início da vasopressina em torno de 0,6 microgramas por quilo minuto. Aqui, então, no tocante aos vasopressores, é o que a gente tem, mas o que a gente utiliza são nora, adrena e a vasopressina. A dopamina, mesmo a gente não utiliza, não é mais a droga de eleição para choque séptico, são situações muito específicas que a gente acaba utilizando. Nos inotrópicos, a droga de escolha é a dobutamina, lembrando que muitas vezes a gente lembrar que são estados de choque com baixo fluxo, onde os indivíduos não são fluido responsivos, ou seja, que não se beneficiam da alíquota de fluido. Além disso, daí tem um impacto maior no tocante ao choque cardiogênico, ao choque obstrutivo e no choque séptico, quando a presença de miocardiodepressão. Ela parece ter uma associação com a melhora da perfusão regional, quando avaliado aqui, a gente não utiliza mais esse tipo de monitorização, mas mostrando que tem uma melhora da perfusão tecidual regional. Então, para finalizar, rapidamente, a ideia do vasopressor é que ele deve restabelecer a pressão de perfusão tecidual, a sua titulação não é realizada pelo incremento da resistência vascular sistêmica, mas sim pelos níveis de pressão arterial média, para que você adeque a perfusão tecidual. O início da noradrenalina pode ser tolerado em acesso venoso periférico, mas não deve ser mantido em acesso venoso periférico. Deve-se, sim, estabelecer um acesso venoso central para sua infusão contínua. E, além disso daí, é algo que a gente pode utilizar como uma ferramenta ou uma estratégia para evitar sobrecarga de fluidos. Em relação aos inotrópicos, a ideia é que tenha o incremento da perfusão tecidual em indivíduos não fluido responsivos e também
tocante à contratilidade para corrigir a perfusão tecidual e o incremento de fluxo. Obrigado. Desculpa eu ter. Muito obrigada, doutor Murilo. Gostaria de convidar agora a doutora Flávia, doutor Luciano, doutor Murilo para compor a mesa. Já temos várias perguntas aqui. Pediria a gentileza aos palestrantes que fossem bem objetivos nas respostas. Nós temos aqui cerca de 10 perguntas bem interessantes. E já ganhando tempo, eu vou começar aqui com a doutora Flávia. A Micaela pergunta, Micaela Giovana, em quanto tempo reavaliar o lactato no paciente com sepse? Essa é uma excelente pergunta e não tem muita clareza, né? Nos estudos, essa coleta de lactato tem sido a cada 2 horas, porque existe uma preocupação se o lactato, mesmo você já tendo melhorado a perfusão, ele clareia rapidamente a ponto de você precisar colher em termos de tempo mais reduzido do que 2 horas. Então, para ser breve, nos estudos 2 horas. Na minha prática, assim que eu termino aquela reposição volêmica que eu fiz, eu tive intenção de fazer, ou a manobra qualquer que eu tenha feito para reduzir o lactato, eu já peço o lactato de controle. Uma outra pergunta, novamente aqui para a doutora Flávia, recorrente a pergunta, né? Dada a baixa sensibilidade do Quicksilver, qual seria a melhor ferramenta para se lançar a mão no diagnóstico de sepse? Essa não dá para ser. Tem 2 alternativas. Ou eu sou sucinta e digo não sabemos, e pronto. Ou eu sou um pouquinho mais prolixa e digo que não dá para saber, porque depende de qual hospital você está e qual balanço você quer ter entre sensibilidade e especificidade. Na última Surviving, ao revisar a literatura, nós entendemos que não havia evidência suficiente para dizer que CIS, disfunção orgânica, MILS, NILS, eram superiores uns aos outros em termos de screening para sepse. Se você quiser ser mais sensível, você vai cortar o MILS e o NILS numa nota menor, ou vai usar CIS, e com certeza a disfunção orgânica não está em discussão. O Quicksilver, o problema dele é que se você for usar o Quicksilver na essência dele, que é 2 dos 3 sinais, você com certeza vai estar tardio. E se você quiser usar um sinal só do Quicksilver, basicamente você está vendo disfunção orgânica, quer seja pela hipotensão, rebaixamento de nível de consciência, ou a taquipneia como um marcador de disfunção respiratória ou disfunção metabólica, visto que pode ser sinal de alcalose respiratória. Portanto, a resposta é: use a ferramenta que melhor se adapta ao seu pronto-socorro, por exemplo. Se você usar uma ferramenta de alta sensibilidade e tirar todo mundo da fila com critério de CIS, você vai ter dificuldade em tirar aquele que está realmente grave num pronto-socorro de movimento alto. Se for um pronto-socorro um pouco mais moderado, se tiver capacidade, use uma ferramenta de alta sensibilidade. Só não pode usar Quicksilver de forma isolada. Luciano, rapidinho aqui, eu vou pegar uma pergunta do Josimar, que é sobre o uso do Plasma Light, que ele tem visto isso na terapia intensiva, e tua opinião. E você já aproveita e responde para a Micaela se deve interromper dieta e líquidos por boca em paciente séptico, levando em consideração o acúmulo de fluidos. Eu não entendi a primeira parte. Qual é a minha opinião sobre o Plasma Light? O uso de Plasma Light. Tá. Obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma solução válida, né? Só que ela é mais cara do que, por exemplo, o ringa lactato. Nós não temos estudos comparando, dentro das soluções balanceadas, o Plasma Light com o ringa lactato. Então, de maneira geral, a nossa recomendação é, pensando no custo-benefício da utilização das soluções, que você use o ringa lactato para a reposição volêmica do paciente séptico. Mas ele está com lactato alto. Se ele não tiver um fígado muito detonado, não há maiores problemas em administrar ringa lactato, porque esse lactato vai ser convertido no fígado, ele não vai aumentar significativamente as concentrações séricas de lactato. Mas ele tem hipercalemia, o ringa lactato tem potássio. O Plasma Light também tem potássio, mas já se viu que, quando você administra as soluções balanceadas em comparação com a solução salina, a acidose metabólica que a solução salina causa, ela é pior para o potássio do que o potássio que está no ringa lactato ou no Plasma Light. Então, isso foi mostrado por acompanhamento da concentração sérica de potássio. Não parece dar problema em paciente com hipercalemia, né, e não parece dar problema em paciente com hiperlactatemia. Então, de maneira geral, o ringa lactato é a melhor solução.
principalmente para o Brasil, onde o Plasma Light é bem mais caro do que o Ringa Lactato. A segunda era sobre A segunda dieta. é tirar a dieta e livre por boca por conta do balanço positivo. Se o paciente tem a possibilidade de receber a dieta, seja por boca, seja interal, é sempre recomendado que você mantenha a dieta desse paciente, tá? Não é a dieta interal ou a dieta por boca que vai fazer grandes diferenças no balanço hídrico. Se tiver um balanço hídrico muito cumulativo, muito positivo, você sempre pode administrar diurético. Mas o benefício de você manter a dieta num paciente séptico que não esteja muito grave, que não esteja com doses altas de noradrenalina ou hiperlactatemia muito significativa, hipoperfusão muito relevante, é muito maior. É sempre melhor você manter a dieta pelo tubo digestivo, seja oral, seja enteral, do que tirar por medo, por exemplo, de balanço. A gente só tira a dieta no contexto do paciente grave quando ele está muito grave. Hiperlactatêmico super elevado ou noradrenalina dose muito alta, por exemplo. A preocupação aí mais é com aquele chorinho que não faz nenhum sentido que fica aberto ali e água livre também, né? Isso que você tem que... A restrição do balanço hídrico não deve ser feita às custas da redução da dieta, né? Exatamente. E outra coisa, né? As diluições das drogas, né? Isso daí é uma coisa que a gente vê lá, doente que está em choque, que está grave, precisando, depois você citou, não há necessidade de ter grandes diluições, tem que ser a diluição mínima, né? Senão acaba hidratando ou sobrecarga hídrica por medicamento. Só fazendo uma ressalva na fala do Murilo, que eu acho que ele vai concordar, menos o antibiótico. Porque se você está querendo tratar o paciente com sepsis, a coisa mais importante é manter PKPD do antibiótico. E se concentrar o antibiótico além da capacidade de concentração que é permitida, ele vai perder a sua estabilidade e você vai perder efeito. Perfeito. E o último comentário disso é por isso que é importante na equipe multidisciplinar ter o farmacêutico para te orientar na diluição dessas medicações. Tem uma pergunta aqui para o Dr. Murilo. Devemos iniciar a nora de forma precoce em qual hora? Juntamente com a ressuscitação volêmica, há algum estudo que evidencie o melhor momento de modo específico? O momento do início da nora, junto com o volume. Então, o que tem que aponta, e tem um estudo que eu acabei não colocando de 2019 do Blue Journal, o Cessner, apontando para o início precoce de noradrenalina, né? E tem um outro estudo que eles fizeram, esse daí, que eles fazem o seguinte, eles começaram o estudo com 0,05 microgramas por quilo minuto e contra placebo, e começaram a tratar o doente, fizeram ressuscitação, e naqueles que evoluíam com hipotensão grave e com choque não controlado, né, eles abriam o estudo para saber, para poder direcionar e cuidar do doente. E houve um grande impacto do ponto de vista do início da noradrenalina precoce. Então, ainda a gente está faltando ainda estudos com uma robustez maior para a gente apontar isso daí, afirmar isso daí, mas a orientação e a ideia, até pelo consenso do uso de vasopressor no choque séptico, é que a gente inicie precocemente junto à infusão de fluidos a noradrenalina. Obrigado. Doutora Flávia, a Ana Júlia pergunta como a resistência bacteriana impacta no tratamento da sepse e qual estratégia pode ser utilizada para lidar com esse grande desafio. A resistência bacteriana. 2 horas de resposta, disse o doutor Luciano. Claramente impacta em todos os estudos o fato de você ter uma infecção relacionada à assistência à saúde, aumenta a chance de óbito. A explicação para isso é a resistência bacteriana desses germes ou é o fato do paciente estar mais debilitado? Já é uma outra discussão. Mas não há dúvida que resistência é um problema. Só vamos nos lembrar que resistência, para germe ser resistente, muitas vezes ele abre mão de genes de virulência. Portanto, resistência e virulência não necessariamente andam juntos, tá? O problema da resistência é que ela acontece num doente frágil. Portanto, a estratégia para lidar com isso é o doente frágil receber prevenção e, portanto, a gente controlar
as nossas práticas. E é óbvio, né? Higiene das mãos, todo esse carrossel de coisas dos bundles de prevenção de infecção associada à assistência à saúde. Para doutor Luciano. Em um paciente séptico com hipoperfusão, quando poderíamos optar por iniciar a droga vasoativa antes de completar os 30 ml recomendados por quilo? Nesses casos, seria interessante seguir com a reposição até a meta, 30 ml por quilo. Eu acredito que é importante também avaliar quando um paciente consegue estabilizar com 20 ou que você precisa fazer 40, como decidir, né, esse ponto de corte do volume a ser feito. Muito bom. Se você usar o guideline da campanha Sobrevivendo à sepsis, você vai fazer os 30 ml por quilo na imensa maioria dos pacientes sépticos que tenham hipoperfusão ou que tenham hipotensão. Em quanto tempo você vai fazer esses 30 ml por quilo? A Surviving sugere em até 3 horas. Você deve iniciar isso na primeira hora e fazer isso em até 3 horas. Ah, mas então quando eu começo a droga vasoativa? Não existe um momento muito claro, mas o ideal é que seja dentro da primeira hora também para aqueles pacientes que permanecem hipotensos. Então, na prática, o que a gente faz? Chegou o paciente séptico hipotenso, liga o fluido, liga o ringue lactato, faz esse ringue lactato em 20 minutos e reavalia. Continua hipotenso, já liga o segundo ringue lactato e já pede para preparar a noradrenalina que vai entrar, por exemplo, na sequência, 30 minutos, 40 minutos depois do início da ressuscitação. E aí você cumpre essas etapas e, obviamente, as duas infusões podem ocorrer não juntas, mas no mesmo momento, né? Preferencialmente até em lugares diferentes para não ter pico com o uso do vasopressor. Mas você deve continuar a ressuscitação volêmica até os 30 ml por quilo, se você for fazer os 30 ml por quilo, e já começar a noradrenalina, porque esse paciente não deve ficar hipoperfundido com pressão sistólica, pressão de perfusão baixa, por mais do que 30, 40 minutos, eu diria. Murilo, aproveitando, última pergunta. Essa resposta é fácil para você responder rápido. Nora e vaso juntas. Qual desmama primeiro? Assim, enfim, a ideia é que desmame as duas concomitantemente, mas que sair primeiro, sai a vaso. Então você foi tão rápido que me deu a oportunidade de fazer uma pergunta para a Flávia aqui, dessas assim que vocês respondem em 30 segundos. E aí é muito importante que está tomando emergência. Flávia, o pessoal pergunta, qual é a efetividade de você, no teu protocolo de sepsis no PS, utilizar outros métodos de screening, como o MILS, por exemplo? Eu acho que eu já respondi, né? O NIOS é muito usado. Na Inglaterra, todo pronto-socorro usa NIOS. E no Brasil, muita gente usa NIOS também. Eu, particularmente, acho que o NIOS se adequa mais à situação de unidades de internação, enfermaria, porque aí vira um score de deterioração clínica, que é o que ele é, na verdade, e não necessariamente um score de screening, tá? Mas se você quiser usar NIOS no pronto-socorro, pode. Eu só vou sugerir que use um ponto de corte baixo para tirar o paciente da fila. Mas não é, como eu disse, não existe superioridade entre NIOS e usar CIS ou disfunção orgânica em pronto-socorro. E só um segundinho para dizer que essa questão da vasopressina é super controversa mesmo, né? E a BRICNET, junto com a HCOR, está começando um estudo chamado NOVA, em que a gente vai randomizar 2.800 pacientes aqui no Brasil para responder a pergunta que o Murilo levantou na aula dele, que é qual momento inicia o uso de vasopressina. E talvez ali, embora a gente não vá estudar, né, Luciana, a retirada, porque não dava para fazer no mesmo estudo, quem estiver randomizado no grupo de vaso precoce vai tirar primeiro toda a noradrenalina, para depois tirar a vaso. Então, a gente talvez, daqui uns 3 ou 4 anos, o Brasil vai lançar alguma luz sobre essa controvérsia. Bom, muito obrigada pela presença de todos, em especial pela participação de nossos palestrantes. Já fomos avisados que o tempo está esgotado, então muito obrigada e vamos agora para a próxima sessão.